Bom, e aí, gente, tudo bem? Então, vamos falar hoje sobre a primeira saga que foi listada, resenhada aqui no canal, que é The Witcher. Finalmente fomos para o livro 2, não sei se dá pra ver aí. E depois de um ano, né? Um ano depois da leitura do primeiro livro, que eu tinha o livro físico, mas o segundo livro eu achava muito caro e é uma coleção que eu ainda não tenho certeza, são livros que eu ainda não tenho certeza se eu quero ter na minha coleção, a série completa lá, guardada, porque eu não sei se um dia eu vou querer reler, ainda não é uma certeza. E isso vai ser explicado ao longo da resenha. E eu consegui esse segundo livro graças a uma promoção da Semana do Consumidor que teve na Amazon. Ela deu 2 meses de Kindle Unlimited grátis e tem todos os livros, se eu não me engano, exceto o primeiro, eu não tenho tanta certeza. Mas tem lá todos os livros de The Witcher, da saga, disponíveis no Kindle Unlimited. Então eu aproveitei a oferta para assinar, aí vai ficar 2 meses aí sem pagar, e é a oportunidade para mim ler mais 2 livros e tentar encerrar a série ainda esse ano, quem sabe. Vai depender aí da motivação. Sobre o autor vocês já conhecem, e uma curiosidade sobre o segundo livro, né? Sobre o segundo livro não, né? Sobre os 2 primeiros livros. O segundo, ele segue a mesma estrutura que tem no primeiro, né? Que são vários contos que vão dando detalhes ali sobre os personagens, sobre as relações entre eles, do próprio Yesker, da Yennefer e do Geralt. Então, meio que esses contos vão construindo isso e também mostrando também a relação entre o Geralt e a Ciri, que só foi mostrado ali como a garota promessa, se eu não me engano, no primeiro livro. O segundo livro eu gostei bem mais em comparação ao primeiro, porque o primeiro é aquela coisa de várias histórias reimaginadas. No segundo a gente tem um conto, eu acho, mas nem é tanto o principal, né? Que seria a Pequena Sereia, por exemplo. Mas nem é lá a principal questão da coisa. Trata sobre outros detalhes que esse conto fala, né? Fala principalmente sobre o Geralt e não sobre o relacionamento entre um humano e uma sereia lá. Isso é só um plano de fundo. Que inclusive esse conto foi animado em um longa-metragem na Netflix. Não é parecido. O conto tem alguns detalhes, né? Mas não tem aquela guerra toda que acontece entre o Geralt e em que o Geralt vai estar participando. Não tem essa guerra. Enfim, só é mostrado que realmente ele vai entrar em guerra para poder continuar colhendo pérolas. Mas não é a questão principal. E aí a curiosidade que eu acabei sabendo foi através de um amigo meu. Ele comentou que os contos, que esses 2 livros, né, são de contos porque os contos eram escritos em uma revista e à medida que os fãs foram gostando, o fandom foi aumentando, ele publicou os livros. E aí no segundo livro é que começa a ter a história principal, né? Então é por isso que a gente não tem uma história principal do início ao fim corriqueira, né? São vários contos no primeiro, vários contos no segundo, e alguns desses detalhes que acontecem é que vão dar início à história principal, que tem tom início realmente no último conto do livro 2, mas que já tem a Ciri ali no livro 1 e no conto anterior do livro 2, minha mãe cantando. E aí, o que acontece? Meio que nesses contos eu achei bem melhor. Começa ele tendo aquela batalha contra o dragão dourado, né? Que ele realmente não vai batalhar contra o dragão, ele não tem motivação para batalhar contra o dragão. Mas ele acaba sendo envolvido nessa história, encontra a Yennefer e ele só vai por causa da Yennefer. E a realidade é essa, né? Vários dos contos que vão sendo trabalhados aqui vão sendo trabalhados sobre como o Geralt se sente, né? Sobre as emoções dele com relação a Yennefer. Por exemplo, no primeiro conto, ele e a Yennefer estão brigados. Então eles meio que vão reatar essa situação. No conto seguinte, eu não vou poupar spoiler, tá? Porque já é o segundo livro, então significa que você leu o primeiro e está em dúvida se vai ler o segundo ou não, ou talvez já tenha lido o segundo. Então eu não vou poupar spoiler não. A experiência boa realmente está em ler. Se eu contar aqui não vai fazer diferença. Meio que vai tratando sobre essas relações do Geralt com a Yennefer, né? No conto seguinte, é esse do Dragão Dourado, meio que eles vão se separar por causa de como a Yennefer se sente, dos objetivos que ela tem.
e como o próprio Geralt também se sente. Então, em meio a essa confusão de sentimentos, eles dois acabam se afastando e vendo que eles dois não vão certo. E a história vai seguindo. Em outros momentos ele encontra uma outra mulher, ele se sente atraído por ela, mas ele percebe que não é a mesma coisa. Ele percebe que... E aí que ele percebe que a Yennefer fazia muito, mesmo um pequeno sacrifício, ele fala, né? É muito, e ele agora entende a Yennefer. E tem um momento onde ele corre um sério risco à vida, aí a primeira coisa que ele pensa é: quando eu sair daqui eu vou encontrar com ela. E é meio que isso. Ele acaba percebendo que ele precisa ir atrás da Yennefer, estando de encontro com uma outra pessoa que está apaixonada por ele, mas ele não sente a mesma coisa por ela. Então o que acontece? Os contos são mais originais nesse, e isso me agradou bem mais do que no primeiro. Apesar de que eu ainda não senti tão preso, né? Os contos falam mais sobre as personalidades em si, e querendo ou não, vamos dizer que não sendo uma escolha, foi uma boa ideia para poder introduzir esse mundo. Eu acho que por isso que deu tão certo ele fazer esses contos através da revista e depois lançar os livros. Então, no final das contas, foi uma boa. Um dos últimos contos que eu achei um dos mais interessantes é onde ele encontra o fazendeiro, ele vai defender o fazendeiro lá, e ele novamente pede a ideia da surpresa, né? O que o fazendeiro quando o fazendeiro voltar para casa, que encontrar algo que ele não estava esperando, vai ser do Geralt. E aí ele vai para lá completamente ferido, né? Ele sofre um ferimento muito grande, mas ele vai com o fazendeiro ajuda ele. E aí no meio do caminho até a fazenda ele encontra o Jaskier. E aí quando chega lá na fazenda, o fazendeiro encontra a mulher dele comenta que encontrou uma criança e que acolheu ela, que ela é vítima da guerra, não fala de onde é, e é a Ciri. Magicamente, né? Aí o Geralt entende que o destino realmente está trabalhando e que ele está destinado a encontrar com a Ciri. Um dos contos anteriores é ele encontrando com a Ciri ainda bem menor. Ela criança, perdida em Brokilon, e é mais uma vez reforçando essa ideia do destino entre os dois. Mas aí o Geralt vai e recusa a criança ainda, manda ela de volta pro castelo, e eventualmente alguns anos depois o castelo é atacado, a avó da Ciri é morta, que acontece tudo isso na série. E falando sobre a série, vamos continuar comentando sobre. O primeiro livro e a série tem algumas semelhanças, mas é uma adaptação bem feita. E realmente ficou muito bom a primeira temporada. Isso eu confesso, eu fiquei preso na primeira temporada, fiquei apreensivo e fiquei animado. Já na segunda temporada eu não senti muito isso. A diferença é bem grande entre o livro e a série. E eu acho que foi um pouco disso que teve esse erro, né? Perder essa força, tanto é que a série tá aí com data para ser finalizada, né? No caso, cancelada. Então sofreu algumas coisas, eu acho que inclusive com a saída do ator principal, que era o cara que fez o Superman lá, eu esqueci o nome dele agora. Com essa saída abalou um pouco também a série. Mas eu acho que o principal é a questão do roteiro em si. A adaptação não foi feita com tanta qualidade da segunda temporada em diante, eu acredito. Porque eu dropei na segunda temporada. Então, a comparação entre o livro e a série é injusta, porque no livro, alguns dos efeitos que você pode ter muito trabalho para fazer na série, significa só que o cara escreveu no livro uma palavra. Então, querendo ou não, a gente tem que levar em conta que é uma adaptação. Mas, por outro lado, a gente tem que pensar que a adaptação deve ser bem feita. O livro é um bom guia. Não necessariamente precisa ser exatamente igual ao livro. Mas um roteiro bem escrito, tendo o livro como referência, é muito difícil sair errado. Mas se você vai se afastar um pouco do canônico, né, do livro, então um roteiro bem escrito pode ser uma boa. Eu acho que foi isso. Eu acho que a forma como a segunda temporada foi feita, a trama e tudo mais, não foi tão agradável como da primeira vez. Eu não fiquei tão apreensivo, eu não fiquei tão animado. Eu acho que por isso que eu acabei dropando, e deve ter acontecido isso com muitas pessoas. Eu acho que isso não foi a questão de ter se distanciado do livro, mas a forma como a série em si foi feita. Acho que é isso. Eu acabei dando 4 estrelas pro segundo livro, e é que eu gostei mais do que o primeiro, mas ainda não tenho uma decisão com relação se eu vou comprar os demais livros para ter na biblioteca para reler futuramente, né, quando ela acabar. Ainda não é uma certeza, mas tá aí. É uma boa série, eu indico, para quem gosta de fantasia, vai curtir muito. Eu tô gostando.
Só não tô adorando, amando muito essa série como eu achava que ia ser. Eu acredito que agora em diante, que vai vir a história principal, talvez isso acabe me conquistando mais. Então vamos ver como é que vai ser do livro 3 em diante. É isso. Um abraço, gente.